Boa aí. O padre vai deixar o texto bíblico hoje. Esse mês de agosto a gente está meditando o capítulo 6 de São João, que é o capítulo eucarístico em São João. Semana que vem vai ser, aí pula, por causa que é da Assunção, e depois no outro domingo volta. E aí o padre vai falar do capítulo 6 da Eucaristia. O padre queria falar hoje sobre a paternidade, aproveitar que é Dia dos Pais e falar sobre a paternidade. A paternidade, ela é um elemento da masculinidade. Uma coisa está ligada à outra. A masculinidade, ela tem como um elemento fundamental a paternidade. Todo pai nasceu para ser, todo homem nasceu para ser pai. Essa paternidade, ela realiza o homem. Ela deve realizar o homem. Essa paternidade, ela pode ser biológica, adotiva ou espiritual. Da mesma forma, a mulher também, ela se realiza, é algo intrínseco à mulher, a maternidade, que pode ser dessas formas que o padre falou, biológica, adotiva ou espiritual. Então, paternidade e masculinidade andam juntos. É um elemento fundamental da masculinidade, a paternidade. Se a gente está tendo uma crise hoje de masculinidade, então a gente está tendo uma crise de paternidade. É nítido, é assim explícito as duas coisas. Então o padre vai falar da paternidade, mas acima de tudo da masculinidade. Existe essa crise da masculinidade nos dias de hoje, e são vários elementos que levaram para que os homens estivessem do jeito que estão. A primeira delas é a agenda anticristã. Essa agenda anticristã, ela desfigura o papel de cada um, daquilo que é o ser mulher e daquilo que é o ser homem. O homem, ele é desfigurado por essa agenda hoje de dois modos: ou pelo machismo, que é a masculinidade fora exagerada do projeto de Deus, ou a ausência de masculinidade, que aqui não estou falando somente de gaysismo, não é só negócio de gay, mas a frouxidão, o ser frouxo, o não encarar a vida, o não assumir que a masculinidade ela é um dom dado por Deus e uma construção. Então, de um lado tem o cara que é um ditador, que é um machão, que só ele que sabe, e do outro lado tem o cara que não tem atitude de nada. Essa agenda, ela trouxe uma segunda guerra contra a masculinidade e contra a feminilidade. Mas olhando para a masculinidade, ela é atacada nos dias de hoje por conta, basicamente, também do feminismo. O feminismo, ele não está preocupado, presta atenção você mulher, ele não está preocupado em direito das mulheres. É mentira isso. O feminismo está preocupado nessa guerra, nesse conflito entre homem e mulher. Passa por uma ideia que vai de Karl Marx, de que a sociedade ela é uma constante luta de classes. Até bem pouco tempo atrás, essa luta de classes era entre pobres e ricos. Agora já não é mais assim. Agora é entre pobres e ricos, entre homens e mulheres, entre pais e filhos, entre leigos e clérigos. Um começa a falar mal do outro, um começa a detonar o outro, mas de forma que os dois acabam se misturando.
Você vê cada vez mais, por exemplo, essa questão do feminismo, que as meninas, as moças que falam assim, cada vez mais elas vão tendo postura de homem. Elas não vão tendo virtudes femininas. Elas vão se masculinizando. E assim é o contrário. Você vê isso dentro da igreja, essa luta de classes, como o padre falou. Quando, por exemplo, o leigo quer ser padre, às vezes ele usa a roupa de padre, ele quer pregar como padre, e por outro lado os padres querem ser leigo. Aí você vê os padres sem batina, sem a roupa própria de ser padre, ou fazendo coisas que são próprias de leigo. Tudo isso é uma desconstrução, gente. O aluno que não aceita, por exemplo, mais o professor. Então, não tem mais, para eles, não tem essa hierarquia. Não deve ter essa hierarquia. Para eles, essa hierarquia é injustiça. Pais e filhos, e assim por diante. Então, começa uma afronta entre as classes para quebrar. Uma dessas grandes afrontas que estão fazendo é justamente isso. Essa briga entre homem e mulher que não serve para nada, que só destrói a família. Porque Deus criou o homem e a mulher, um complementando o outro. A gente vai ver hoje que um tem virtudes, existem virtudes que são típicas do homem, que a mulher pode ter também, mas são típicas do homem. Se faltar certas virtudes no homem, essa masculinidade dele está ferida. Da mesma forma, o contrário, existem virtudes que são próprias da mulher, que um homem pode ter, mas que quando uma mulher não tem essas virtudes, falta algo básico nela. E assim também acontece com os pecados. Existem pecados que são próprios dos homens e existem pecados que são próprios das mulheres. Um pode ter esse pecado também, um homem pode ter um pecado que é propriamente feminino? Sim, pode, e você vai ver, hoje o padre vai falar o quanto que é mais ridículo ainda. De forma então que começa essa luta e o feminismo se apropria disso. Não, eles não estão preocupados com o direito de mulher, não é isso. É de desconstrução, de ideologia e de afronta a Deus. O feminismo, ele se apropriou muito do satanismo. O caminho de uma feminista é chegar no satanismo, pode ver. O aborto é a antessala do satanista. A profanação, você repara quanto que, por exemplo, o feminismo, eles aproveitam e entram em igreja e profanam a Eucaristia, profanam o altar, chuta a cabeça do menino Jesus. Lá no Vaticano, agora de pouco, no Natal, a mulher entrou lá no presépio e urinou no presépio do menino Jesus. Vira e mexe, você vê lá, a mulher vai e sobe no altar e urina e joga sujeira em nome do feminismo, que está por trás é satanismo. Está sendo profanado, está sendo uma blasfêmia contra Deus, um sacrilégio contra Deus e contra as coisas santas. Mas há uma capa de luta social, de direito, colocado hoje pelos filmes, pela televisão, pelas filosofias e principalmente pelas faculdades. Existe essa questão da agenda gay. Uma coisa é o homossexual, que como todo mundo tem que viver a castidade, ninguém pode fazer o que dá na cabeça na sua sexualidade. O hétero não pode viver do jeito que ele é tentado. O casal de namorado, ele tem que viver a castidade. O casal de noivo tem que viver a castidade. Os casados têm que viver a castidade conforme aquilo que é próprio do casamento, ou seja, o relacionamento tem que ser entre eles somente, e sem objeto estranho, sem coisa estranha, sem filme estranho, e fazendo aquilo que é da natureza própria, respeitando, por exemplo, a questão da paternidade, da fecundidade, para não cair em pílula, em vasectomia, etc. O casal também tem que viver a castidade. Outro dia o padre fala disso. A castidade do casal é uma castidade feita um para o outro.
Não é abstinência somente, mas tem períodos dentro do casamento que tem que ter abstinência. O padre não pode fazer o que ele quer, o viúvo não pode fazer o que ele quer, e o homossexual precisa entender que ele também não pode fazer o que ele quer. Existe um mandamento, o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Porém, existe uma agenda hoje na cabeça da turma que vai distorcendo de novo a figura masculina e feminina, que as pessoas já não se acham mais, e aí vem essa bobagem de ideologia de gênero, que no fundo é negar o ser das coisas. Também outro dia o padre fala disso. Existe, para você saber, por exemplo, uma feminista famosa que chama Judith Butler, e ela fala assim: quantos gêneros existem no mundo? Você vê que as letras vão aumentando, né? Ela fala assim: quantos gêneros existem no mundo? Ela fala assim: não dá para contar, porque é o número de pessoas. Cada pessoa tem o seu gênero próprio. É loucura, gente. É loucura. A Bíblia vai dizer: homem e mulher os criou. No fundo, acaba sendo uma aceitação, uma não aceitação de si. Só que dá muito dinheiro, é uma quebra, como o padre falou, é uma desconstrução e uma revolta contra Deus. E aí você vê, por exemplo, o quanto que é usado disso em filmes, em faculdade, em filosofias e nas Olimpíadas. Você viu aí, não só a abertura, o que foi, né? Mas também a gente chega num ponto em que um homem vai lutar boxe com uma mulher. Bate em público, mundialmente, em uma mulher e ganha uma medalha. E ai de quem falar, não é assim? Então, tudo isso também acaba sendo uma catequese para a deformidade entre o que é o feminino e o que é o masculino. Cada vez mais você vai ver aumentando o número de pessoas que se dizem de outro gênero. Quanto mais novas, sem saber nada da vida, mas se dizem de outro gênero. É uma desconstrução, é uma catequese do diabo. E aí, uma crise de masculinidade. Então, o padre falou do machismo, falou das ideologias, falou da agenda homossexual, mas a pior coisa que trouxe crise da masculinidade ainda não são essas três coisas. A pior coisa que trouxe a crise da masculinidade é o exemplo nosso de homens. É o nosso mau exemplo de pais, de esposos e de padres. Se você pegar, por exemplo, essas meninas, tanto do feminismo, quanto essa coisa do gaysismo, se você pegar 90%, 90% acho que é muito, 80% dessa questão, ela tem raiz em traumas com a figura paterna. São pais abusadores, são pais ausentes, são pais que desfiguraram a figura masculina em bar, em droga, e aquilo causa uma revolta. Se você pegar, olha só a crise de paternidade como ela é, e como que ela se alimenta do mau exemplo nosso de homem. O quanto que a gente como homem está mal formado. 70%, isso aqui já é um dado real. Isso é dado real. 70% das pessoas que estão presas tiveram um pai ausente. 70%, gente, tiveram um pai ausente. Existe uma necessidade na estrutura da família de homem e mulher. Pode querer brincar de casinha, pode a mulher pegar e falar assim, eu não quero homem no meu pé, sou uma mulher independente, eu só quero, ter o filho. E pode, por exemplo, também, por causa da divisão, cada um vai viver no seu lado, eu nunca vou deixar de ser pai dele, mas não adianta.
lugar de pai e mãe é junto da sua família. Vai trazer trauma, que vai ter que ser curado pela via espiritual. Senão, vai dar BO. Vai dar BO. De novo, pode ver, tanto essas feministas, essa questão gaysista, essa questão de não ser formado moralmente, e aí dá esse monte de gente malandra, não sei, tá faltando pai ali, estava faltando pai ali. Estava faltando um homem de verdade ali, que podia estar até dentro de casa, mas era ausente. Repara então que a masculinidade, ela é algo que é um dom, que Deus deu como um dom, mas ela deve ser formada. Ela é formada ao longo do tempo, ao longo da vida. Você ainda que se diz aí que não faz essas coisas que o padre falou, que vem na igreja, eu como padre, você tem a certeza, a gente ainda não é o homem que Deus sonhou. Está faltando muita coisa. E isso pode jogar as pessoas para longe de Deus, para longe das famílias e para longe daquilo que elas são. Se eu, por exemplo, como padre, pensa só, como padre, quando as pessoas vêm para a igreja, elas esperam na figura do padre, de alguma forma, no meio dos pecados dele, as pessoas esperam encontrar a pessoa de Jesus. Um homem que tenha misericórdia, um homem que converse com todo mundo, que não faça distinção de pessoas, um homem que seja capaz de abrir mão das suas coisas pelo benefício da sua família. Se vocês não encontram isso na figura do padre, é uma ausência paterna que pode dar revolta contra a igreja. Quanta gente que deixou de vir na igreja, por exemplo, porque não, sei lá, tomou uma humilhação de um padre fez um escândalo por uma bobeira, talvez ele viveu como um adolescente, não justifica, mas a pessoa escandalizou e foi embora. Dentro de casa a mesma coisa. Hoje em dia, por conta talvez da nossa criação, daquilo que foi a nossa criação, muita gente tem distorcido isso, pensando assim, olha, meu pai não conversava comigo, eu via lá que meu pai era meio machão, era não sei o quê, então agora como pai eu quero fazer o contrário. Só que esse contrário também não é bom, gente. É aquilo que o padre falou, sabe, do elástico, ou é o machismo, ou é a ausência, é a bananice. Por isso que a masculinidade ela deve ser construída ao longo do tempo. Na infância e na adolescência é fundamental a figura paterna. Com o crescimento da vida, continua ainda a figura paterna, mas aí você vai agregando pessoas que possam mostrar para você o caminho dessa masculinidade, que pode ser um professor, que pode ser um padre, que pode ser alguém que você olha assim e se espelha e fala, olha quanta virtude masculina que esse cara tem. Mesmo que você não saiba assim, que nem o pai está falando filosoficamente ou teologicamente, mas você olha para aquilo e alimenta aquilo, você vê aquilo. É só você ver, por exemplo, os filmes que você gosta. Os filmes que você gosta não é os mesmos filmes que a sua esposa gosta, por exemplo. Sua esposa gosta de romantismo, aquela coisa, porque a formação dela passa por isso. A mulher, ela é um caminho de Deus de acolhida, de aconchego. Por isso ela forma a vida dentro dela. O homem, ele não é feito para si. Ele é feito para o sacrifício. Sacrifício demanda dar a vida para outro. Se você perde essa noção de que um homem é feito para o sacrifício, na base, no alicerce seu da masculinidade, o alicerce seu da masculinidade se perdeu. Por isso que é tão importante, então, que haja sempre o pai que vai formando a criança, de modo especial os moleques, forma as meninas também, mas veja que a masculinidade, ela passa por uma competição, mas não é simplesmente uma competição um com o outro, que às vezes tem, mas é uma competição consigo mesmo,
É um vencer-se. Repara que há competição entre as mulheres, mas a competição entre as mulheres, ela é bem diferente. Vide, por exemplo, a inimizade de mulher, às vezes uma amizade entre mulheres, muitos casos de falsidade, porque no fundo ela está vendo a outra como uma competidora. Isso é próprio dela, do que Deus quer para ela, que no exagero se torna a falsidade e tanta coisa. Outro dia o padre vai falar das mulheres. Mas o homem, ele tem que ter essa competição, mas acima de tudo é uma competição consigo. Ele pode estar lá jogando futebol, por exemplo, se hoje em dia tem umas escolas que falam assim, que não pode competir, né? Não pode contar, por exemplo, o número de gols, porque senão quem perde fica frustrado. A gente não aceita isso, gente. Não aceita isso porque não forma caráter. Todo pai vai chegar um dia para o filho que perdeu no futebol e vai falar: você precisa aprender a perder. Por que ele está falando isso? Porque a vida vai ser assim. O pai está formando o filho. Se você não aprender a perder, você não vai saber ganhar. De forma que a necessidade dessa competição consigo. Veja, pegando o exemplo de novo do futebol. Quando um cara joga futebol, você que já jogou aí, quando o seu time até ganha, pensa no goleiro, seu time até ganhou, mas ganhou de 4-1. Você fica feliz, mas você pensa: eu tomei um, né? É uma competição consigo. Quando o padre, por exemplo, vê que, olha, eu podia ter feito uma ideia melhor, podia ter feito, a gente fica decepcionado conosco. Por quê? Porque é próprio de eu me competir. Só que se eu vou tirando essas virtudes masculinas, eu vou caindo de novo, ou num ditador que simplesmente usa, não de autoridade, mas de autoritarismo. Como ele não está formado, ele usa de força, de marra, ou ele se torna um banana. Veja, quando um pai, por exemplo, ele está ensinando a criança, sei lá, a andar de bicicleta. Você que já... 90% dos pais é assim, não é? Coloca a rodinha, ele vai lá, o pai segurando, não é? Segurando ali, aí ele vai erguendo aquela rodinha, mas você olha para trás e está lá seu pai. Mas de repente você está pedalando assim, você olha para trás, seu pai está longe, né? Aí dá aquele medo, pronto, caiu. É por conta disso, dessa segurança que a gente precisa. O moleque pega e cai, ele vem chorando. O que um pai deve fazer? Ele olha aquilo e vê, não, só ralou, não foi uma coisa grave. Não, uma coisa grave, ele já, como homem, ele já deve pegar a criança e resolver. Vou levar no médico, vou levar no hospital. Não, vou falar com a minha esposa, vou falar não sei com quem. Será? Ele mesmo já tem que resolver, é próprio do homem isso. Ou então ele vê que não é nada, não, só ralou. Então aquele ralado vai ensinar aquela criança. O que ele fala? Para de chorar, vira homem. Mas sim, hoje em dia a gente está num ponto que nem isso pode falar. Só para falar para o moleque: vire homem. Por que ele fala assim? Porque é uma vergonha um homem chorar por uma fraqueza. Veja, aqui não é que o homem não pode chorar, mas quando demonstra fraqueza, sim. Um sargento não chora na frente da tropa, é isso que o pai está ensinando. Você vai chorar, mas vai chorar sozinho, no banheiro, para Jesus. Vai chorar, não na frente da tropa. Então aguenta o choro. A menina cai, o pai ou a mãe não fala assim: para de chorar, vira mulher. A mãe acolhe, deixa ela chorar, sopra lá o machucadinho e, né? Veja que é necessário essa figura, por exemplo, que vai crescendo, que vai fazendo essa figura masculina ser construída. Só que, como o padre falou, existe uma crise. Por mais que o seu pai seja santo, ou foi santo, ele também não está totalmente formado.
Porque aquele que verdadeiramente é pai, não é um de nós, é Deus. Deus é o Pai. O Pai. Por isso, Pai Nosso. Por isso a gente chama Deus de Pai, de Abá. Os nossos pais devem procurar se espelhar então em quem? Nas pessoas, no próprio Pai, em exemplos bons, mas acima de tudo, em Deus. Em Deus que é Pai. Olha só como um pai, ele é feito para o outro e não para si. Você vê isso, por exemplo, na questão de que a criança corre para a mãe. E tem de ser educado assim. E você que é pai, não tem que ficar com ciúme se a criança correu para a mãe na hora que ela caiu, na hora que ela chorou, porque é próprio dela. Você representa ali Deus Pai. O que significa isso? Significa que você representa a segurança, a proteção e a lei. Não o sentimento, o romantismo, a acolhida. Isso é próprio, são virtudes dela. Se você começa a pegar essas virtudes dela, isso não quer dizer que você tem que ser uma tábua. Mas se você começa a pegar virtudes dela, você desfigura enquanto figura masculina. Então veja, essa figura paterna de Deus, Deus que é Pai, ele é feito para o outro. E é por isso que ele é Pai que dá tudo para o Filho. Lembra Jesus fala? Tudo que eu recebi do meu Pai. O Pai não guardou para si. Tudo que o Pai é, o Filho é, não é isso? É eterno, é sábio, é menos uma coisa, a paternidade. O Filho, ele nunca vai ser o Pai na Santíssima Trindade. Por quê? Porque o Filho recebeu tudo do seu Pai. Um pai de verdade, um padre, um pai, um homem de verdade, acima de tudo, ele nasceu para o outro. A realização dele se dá no outro. Aquilo que o padre falava de filme, olha só. Você, como homem, você assiste filmes em que... Você gosta de filmes em que haja uma honra. Você percebe uma honra em um personagem. Você percebe alguém que doa a vida. Por isso que os filmes de guerra, além, né, de um sadismo, que também é uma desvirtuação, mas acima de tudo, quando um filme de guerra, por exemplo, traz honra, você vê lá um sargento que se sacrifica pelo pelotão. Você vê aquele filme lá que o cara, ele era de uma religião que não podia pegar em armas, mas na hora da guerra ele quis se alistar. Por quê? Porque ele era homem. Mas como que ele ia fazer se a religião dele falava que ele não podia pegar em armas? Ele ia para o campo de batalha resgatar quem tinha sido baleado lá. Você olha aquele filme e fala, meu, que da hora. Por quê? Porque ele está se sacrificando. Ele está dando a vida. Por isso que é tão esdrúxulo quando um homem ele pensa em si. Quando um homem ele não se faz vítima, se faz vítima no sentido não, mas se faz vítima no sentido de dar a vida, de se sacrificar. Veja, quando nós homens então olhamos para o Pai, a gente sabe que Ele é o verdadeiro Pai. Mas ainda assim é uma coisa meio abstrata, porque a gente não vê o Pai, não toca no Pai. E aqui vem então Jesus, que é Filho, mas ele traz os elementos de verdadeira paternidade, de verdadeira masculinidade. Existe um livro em inglês que fala disso. A paternidade de Jesus é uma coisa que a gente pouco medita. Jesus, na sua vida aqui, ele foi pai. Ele abriu mão de si, ele ficava sem dormir, ele ficava sem comer, ele ensinava, ele corrigia, ele acolhia todo mundo, acolhia criança, acolhia idoso, acolhia quem estava no pecado, acolhia quem estava doente.
esse acolhimento nunca foi em Jesus um passar a mão na cabeça. Sempre foi uma figura paterna que quer construir as pessoas. De forma então que a gente tem os nossos exemplos, ou devia ter os nossos exemplos, que são os nossos próprios pais, ou as pessoas que aparecem na nossa vida, mas acima de tudo, você que é homem, precisa olhar para a paternidade de Jesus e aprender com ela. É uma paternidade concreta daí, é uma masculinidade concreta. Essas virtudes da masculinidade e paternidade, elas estão claras na pessoa de Jesus. Isso que nós vamos ver também agora. Qual é a primeira... Dá um copo d'água para mim. Qual é a primeira virtude que Jesus tem enquanto masculino, enquanto essa paternidade espiritual de Jesus? A primeira é o seguinte: é uma resolução de cumprir a sua missão. Obrigado. A resolução de cumprir a sua missão. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá na Trindade. O Pai envia o Filho para cumprir uma missão aqui embaixo. Qual é essa missão? Nos salvar. O Filho, como essa figura também paterna, agora espiritualmente, mas também como homem, ele vai se realizar sendo fiel à missão que ele tem que fazer. Sendo resoluto, ou seja, pode chover, pode cair neve, pode passar fome, pode apanhar, pode ser humilhado, pode carregar a cruz, pode ser crucificado, ele tem que fazer a missão. Se você entender isso, você vai entender o sentido da sua vida como homem. Missão dada deve ser missão cumprida. E isso está na sua alma de homem. Missão dada é missão cumprida. Se você não cumprir a sua missão, você se vê frustrado na vida. Qual é a minha missão? Vamos ver. Para que Deus me enviou? Se você existe, é porque você tem uma missão. Você faz, homem ou mulher, você faz parte do projeto de salvação seu e das pessoas. Por isso que Deus te enviou. Cada um tem a sua missão. O homem se realiza cumprindo essa missão. Acima de tudo, é olhar para Jesus e ver que a missão do homem se realiza dando a vida, morrendo pela causa, sendo resoluto. Não importa o que aconteça, eu tenho que cumprir a minha missão. Agora entenda aquilo que o padre falou. Se você entender isso, essa homilia já acabou. A sua missão é levar o seu povo para o céu. Essa é a missão de um pai, de um homem. Não é ganhar dinheiro, não é ter nome, não é ter bens, não é vencer na vida, não é. A sua missão como pai, como esposo, como homem, é levar as pessoas que Deus deu na sua mão para o céu. Missão dada, missão cumprida. Não importa o que aconteça. Vou passar fome, vou ser humilhado, vou chorar, vai doer, não importa, vou chegar até a cruz. É lá a minha missão, é lá que eu me realizo, é lá que eu posso olhar para trás e falar: missão cumprida, Senhor. Se você chegar diante de Deus e não conseguir falar isso, você não vai para o céu, você vai ser um frustrado. Quem está frustrado? Quem está lá embaixo. Olha só, por que a sua missão é da sua mulher também? Levar a sua família para o céu. Mas antes de tudo é sua. Olha, sua mulher, sua esposa, talvez ela é mais inteligente que você, ela é mais esperta do que você,
com certeza mais bonita que você, não é? Ela pode ser até mais santa que você. A maior parte das mulheres é muito mais santa do que os homens. Só que missão de levar, de conduzir a família para Deus é do pai, é do esposo. Vou repetir, é sua cabra. Para de ficar delegando, terceirizando a salvação da sua família para a esposa e para terceiros. É a sua missão, missão dada, missão cumprida. Se eu não estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, porque eu estou atrás do futebol, atrás do videogame, atrás de dinheiro, atrás de prostituição, de pornografia, eu estou frustrando a missão, eu estou me frustrando enquanto homem. Veja, a Virgem Maria era mais santa que José, mas a missão de conduzir a Sagrada Família era de José. Pega o menino e a mãe, vai para o Egito. Pega o menino e a mãe, volta para o Egito. Não fique em Belém, vai para Nazaré. Era a missão dele. Entenda isso. De forma que trazer sua família para a igreja não é missão dela, é sua. Fazer esse povo rezar não é missão dela, é sua. É sua de homem. Mas não é assim que está. Sobra para elas. Elas que acabam sendo as primeiras catequistas. Elas que acabam ensinando a rezar. Elas que acabam pegando no seu pé para você vir na missa. Não é missão delas esse. É sua. É você que puxa a sua turma. Você que é pai, esposo, você que é esposo e pai. Quando você casou aqui, você recebeu essa missão. Antes de tudo, de cuidar dela. Ninguém te obrigou. Ninguém te obrigou. Você foi voluntário. Quem serve o quartel sabe. Às vezes vai falar, ó, quem quer, sei lá, ir na viatura do lixo? Quem quer ir na, sei lá, limpar os fuzis? Precisa de 2 voluntários, precisa de 5 voluntários. Aí o cara vai, voluntário, vai lá. Se ele se deu de voluntário, agora ele tem que limpar o fuzil direito. Quando você veio, se apresentou aqui para casar com ela, ninguém te obrigou. Você não tinha um revólver atrás da sua costa. Você se colocou como voluntário. E você prometeu que ia cuidar dela, que ia ser fiel a ela. Na saúde e na tristeza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. E todos os dias da nossa vida, você prometeu essa missão. Você prometeu cuidar dos seus filhos. O padre pergunta na hora do casamento: você está disposto a receber os filhos que Deus te der? Se um dos noivos fala, não, a gente não quer ter filhos, acaba o casamento ali. Acabou o casamento ali. Se um casal, o marido, por exemplo, ele não quer ter filhos, ele pega e não fala na hora, ele pega e ele mente, para não passar vergonha, ou para, ele sabe que daí a cerimônia tem que terminar, se ele falar não, ele mente. Se ao longo da vida é provado que ele mentiu, esse casamento é nulo. Repare então que essa missão é sua, foi dado para você, na hora que você nasceu como homem, na hora que você casou, na hora que você se tornou pai. Não dá para escapar. É missão dada, missão cumprida. Então faça o que você tem que fazer, com resolução. Jesus foi assim, não foi? E eu tenho que salvá-los. Para isso eu vou passar fome, passar frio, carregar a cruz, vou morrer na cruz, mas está aqui, pai.
Por que Maria Madalena não pode pegar em Jesus na hora que ele ressuscita? Ele fala assim: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Por que essa passagem? Porque Jesus vai subir e vai falar assim: Pai, olha aqui minhas feridas. É a prova que eu salvei eles. Você tem que chegar no céu como homem e mostrar suas feridas e falar: olha aqui, eu gastei a minha vida por eles. Isso é ser homem, é dar a vida por aquilo que se ama. Isso tem a ver com a coragem, que é uma virtude masculina. De novo, a mulher pode ter coragem? Lógico que tem. Mas se um homem não tem coragem, falta algo essencial nele. Você não vê tanto problema se uma mulher, por exemplo, tem medo de barata, medo não sei do que, você não é? Agora, se um homem é medroso, a coragem é uma dessas virtudes. A coragem é a capacidade de dar a vida por aquilo que se ama. Olha só, um cara, ele é fanático pelo time de futebol dele. Ele vai assistir o jogo, ele encontra com os torcedores lá no metrô. Aí no metrô ele encontra com uma outra torcida. Aí começam a se provocar, aí eles começam a brigar. Por que o cara tem coragem de enfrentar aquilo? A ponto até de morrer por aquilo. Porque ele ama o seu time. Agora a gente não dá a vida pela nossa família. E a gente fica frustrado como homem, porque você nasceu para isso. Carta aos Efésios, capítulo 5. Olha só: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e morreu por ela. É assim que você se realiza. De forma que essa desconstrução do masculino, como o padre falou, que tem vários elementos, passa também por um homem dos tempos de hoje que é profundamente narcisista, que olha para si, que está preocupado consigo, que está preocupado em prazer, que está preocupado em regalia, que está preocupado em pegar todo mundo, que está pegando, e aí dá esse monte de BO. Repara, tem nego que está mais preocupado em fazer luzes no cabelo do que pagar a conta de luz. Está assim hoje. Hoje está assim. O cara vive como um adolescente. Quantos é que com 40, 50 anos, que de repente larga a família? Eu não estava feliz. Eu não estava sentindo bem. Eu vejo meus amigos aí tudo arrumando mocinha nova, tudo, sabe? E eu aqui preso nesse negócio de casamento, de filho, de boleto. Sai fora. A vida é muito curta. Meu irmão, você está traindo a sua missão. Você é um traidor da tropa. Você abandonou a tropa no meio da guerra. Você vai se frustrar. Como é que você vai chegar diante de Deus e falar: no meio da guerra eu larguei eles? Na hora que minha esposa estava doente, na hora que minha esposa não estava tendo relação, na hora que meu filho estava se perdendo, eu abandonei. Presta atenção, você que é homem, que é pai, tem filhos seus que estão afundando na sua cara, e você não está fazendo nada. Você lembra quando Jesus anda sobre as águas? Pedro, enquanto ele olha para Jesus, ele não afunda. Quando ele começa a olhar para as ondas, ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, o que ele faz? Ele grita: Senhor, salva-me, eu estou afundando. E Jesus vai lá e pega ele, e levanta ele, e tira ele dali. Tem filho que está gritando: Pai, me salve. E você está vendo ele afundar e está preocupado com o Neymar, com a Olimpíada, com videogame, com ganhar dinheiro. Você vai se frustrar como homem. Um homem, ele deve gostar então de trabalho árduo, de desafio. Você foi feito para desafio,
para sair da zona de conforto, aquilo que o padre falou, para se competir, para ir além daquilo que você vê como seu limite, a pedir a força de Deus para fazer coisas que você nem imagina que você é capaz. Repara o quanto que no homem é fundamental ele construir algo, ele fazer algo. A gente fica orgulhoso, por exemplo, se você, sei lá, quanta gente que vem nas igrejas daqui da paróquia, por exemplo, na Santa Isabel, e fala assim: padre, olha só, aqui era um matão só, aí a gente pegou, a gente carpiu, aí fomos fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo... A pessoa conta com orgulho. Por quê? Trabalho árduo. A gente não ganhou nada, padre, mas a gente veio e fez e tal e coisa. Isso não tem preço na sua alma. Você precisa construir isso. Pode ser uma horta, pode ser um livro que você lê lá e ensina para os outros. Você tem que construir algo. Mas acima de tudo, você se realiza construindo a sua família, construindo essa família para Deus. Essa é a sua realização. Você, como pai e homem, aqui aonde você for, você tem que deixar marcas de Deus na vida das pessoas. Quantos que podem falar assim agora, do tipo: nossa, olha, teve uma vez que meu pai não quis o bife, e aí eu achei que ele que não queria aquele dia, mas agora eu olhando eu vejo que só tinha 2 bifes, que era para a esposa e para mim. Isso é ser homem, gente. Para que meu filho tenha sapato, eu tenho que andar descalço. Mas a gente está fazendo o contrário. Um bando de homem frouxo, um bando de banana, um bando de gente preocupado consigo mesmo. Vou falar. Um bando de gente preocupado, com a cabeça de baixo. Dessa aberração que a gente está vendo nos dias de hoje. Veja o que o padre falou: quanta gente que abandona a tropa. O que o padre disse? Qual é a primeira missão de Jesus? Qual é o primeiro elemento da masculinidade de Jesus? A resolução na missão. Não importa que eu estou com frio, estou com fome, estou assim, eu vou fazer a minha missão até o fim. Não, vou largar minha missão porque cansei dessa vida, né? A vida é curta, eu não sei o quê, papapá. Vai até o fim, leva a sua tropa. Vou falar de novo: não é missão da sua esposa, ela tem as missões que a própria dela na vida espiritual, de intercessão, de cuidado, de maternidade, mas de puxar é você, é sua. Um homem, ele deve exercer a sua coragem e a sua força física e moral. De novo, um monte de homem frouxo da BO, gente. Primeira leitura, Elias sendo perseguido. Elias é tão perseguido por Jezabel, colocam a cabeça dele a prêmio. A cabeça dele vale metade do reino de Israel. Quem trazer Elias aqui, Jezabel fala, é a rainha. Quem trazer Elias aqui vai ganhar metade do reino. Elias tem que fugir, tem que ficar escondido lá com a viúva. Ele tem que fugir. Quando ele está aqui, ele está cansadão. Você tem o direito de ficar cansado, ele vai falar daqui a pouco. Mas Deus dá o suporte. Você viu que Deus deu um pão para ele, um pão misterioso, que com certeza já era a Eucaristia, porque para Deus não tem tempo. Jesus não tinha inventado a Eucaristia ainda? Lógico que não, mas para Deus não tem tempo. Outro dia pode falar disso. Um pão misterioso, fala o texto. Que pão misterioso que é esse que dá força para ele? Muito bem. Quem era Jezabel? Jezabel era uma pagã, uma adoradora de Baal, uma estrangeira. O rei do povo de Deus, que era para defender o povo, que era para cumprir as leis, ele se engraça por causa de popô, não de virtude. Essa mulher era o cão chupando manga.
Ele casa com essa mulher e essa mulher transforma o povo de Israel no inferno. Homem banana vai dar mulher abacaxi. Pode ver. Olha só, a Bíblia fala assim, que às vezes é mais fácil enfrentar o deserto a pão e água do que mulheres abacaxis, mulheres desse jeito. Ele trouxe isso para cá. Ele trouxe isso para cá. Ele pensou de forma errada. Trouxe a desgraça para Israel. Se você não viver essa hombridade, veja quanto que as mulheres vêm e falam assim: padre, olha só, eu estou solteira, aquela coisa toda, sabe? Mas está faltando homem na praça, não sei o quê. Tá mesmo, gente, não tem homem, tem moleque tem um monte. Moleque está cheio. Você, mulher, deixa eu dizer uma coisa: não fica grilada. Antes só do que um Jezabel, né? Um homem Jezabel. Você, para cumprir a sua missão, você vai precisar de coragem. Você vai precisar de força física. Vai precisar. Veja, Jesus tinha força física. Essa força física, ela é alimentada pela força moral. Essa força física em Jesus, veja só, como é que ele aguenta 40 dias em jejum? Porque ele tem uma força física, mas só a força física não basta. Não basta, por quê? Porque as academias estão cheias de força física aí, mas não tem força moral. Não é? Está cheio de gente que é só tamanho e safadeza. Você precisa ter força física e força moral, de dizer: eu tenho que cumprir minha missão. O pai mandou que eu ficasse 40 dias aqui no deserto. Vou ficar, estou passando fome, estou com sono, eu tenho que fazer. O pai mandou que eu levasse a cruz, eu tenho que fazer. Exige uma força física e uma força moral, senão Jesus largava a cruz. Olha o exemplo do que é um homem dos nossos tempos. Tem uma música, Raul Seixas, que ele fala assim: eis Jesus Cristo, deixa o Pai em paz, foge da cruz. Aliás, eis Jesus que deixa o Pai, foge da cruz para morrer em paz. É negar a sua própria essência para aquilo que ele veio. Para de querer abandonar as coisas para o caminho. Pede força física, força moral para ser fiel ao seu casamento, para cuidar dos seus filhos. Vai ter canseira, vai se frustrar, mas o comandante não chora na frente da tropa. Quantas mulheres abandonadas, quantos filhos abandonados nos dias de hoje, por gente louca. Um homem de verdade não deve buscar exibição, se impor pela força. Ele se impõe pelo exemplo. A maior parte dos nossos pais, eles comandavam a gente pelo olhar. Não era assim? Pelo olhar você já sabia que estava aprontando, você virava um pó. Hoje em dia, os homens não têm nem mais autoridade. Você vê na missa às vezes, está aqui a criança, está derrubando quase o altar. E eu aguento ainda, mas olha, não é fácil, viu? Porque é obrigação dos pais, de modo especial do pai. Meus irmãos, prestem atenção, nunca foi permitido espancar a criança. Mas a Bíblia fala que beliscão, tapinha, puxão de orelha conserta a gente. Está na Bíblia. Por que os pais dominavam a gente pelo olhar? Por causa da autoridade. A presença dele dava autoridade. Eu lembro quando minha mãe falava assim: você vai ver quando seu pai chegar. Você sofre antes, sabe? Quando fala essa palavra, você já se vê no caixão, assim, já. Outro elemento do homem, que tem que ser do homem, próprio do homem, a veracidade, falar a verdade, e a verdade de Deus acima de tudo.
Não se deixar moldar, por exemplo, porque os amigos estão lá falando mal de Deus, falando mal de Nossa Senhora, falando de pornografia, falando de adultério. Você tem que ser verdadeiro para ser homem. Você não é um cristão? Você não é um cristão? Como cristão, aonde você for, você tem que vestir essa roupa. Não é ficar se moldando. Presta atenção, a mentira. Quando que a gente mente? Quando a gente é covarde. Quando a gente mente é porque a gente está sendo covarde. A gente tem medo da verdade, medo que sofra consequência, medo que vão falar. A gente quer, é covardia. Isso significa que você tem que falar todas as coisas na cara das pessoas? Não, ser homem também não é isso. Presta atenção, você mulher, olha só. Aliás, homem e mulher, cada um precisa perceber que as virtudes não são iguais para todo mundo. O mundo, como o padre falou, quer colocar todo mundo igual, mas não existe essa igualdade. Nem na criação, uma criança vale mais que uma tartaruga. Existe uma hierarquia das coisas. Nem no mundo angélico, um anjo tem um anjo maior que o outro. Nem no céu, tem um santo que é maior que o outro. Então essa história de que todo mundo é igual, não é assim. Esse negócio de igualdade, isso é coisa de marxismo, é coisa da Revolução Francesa. É cada um aceitar aquilo que são as suas virtudes, os seus limites, e perceber isso no outro. Então repara só, que você como mulher e você homem, você precisa perceber que tem coisas que não está na essência dela, ou não está na essência dele. Quer ver? Como que uma mulher arruma a casa? Ela basicamente arruma a casa escondendo as coisas. O cara vai lá, pega lá a colher, abre a geladeira, pega o doce de leite, dá aquela lambida, põe a colher em cima da pia. A mulher passa, o que essa colher está fazendo aqui? Dá aquela lavada e pá, esconde, guarda. Esse é o jeito dela. Você vai para casa, quando que a casa está limpa? Está tudo escondido, né? Está tudo embaixo da pia, nas gavetas. Esse é o jeito dela. É o jeito certo, o jeito errado? É o jeito dela. Você, homem, tem que aprender a conviver. Então você tem que pegar a colher, tem que lavar e guardar. Senão vai dar briga. Mas você que é mulher, não adianta você ir lá na quartinho de ferramenta e querer organizar por caixinhas alfabéticas. Não vai funcionar assim. Ele vai chegar lá e falar: cadê minha chave de fenda? Cadê minha chave? Ele não vai achar nada. Por quê? Porque para o homem estar arrumado é estar tudo na mão, de modo prático, que ele pegue rápido. Sabe, eu vejo lá esses dias, eu saí uma semana de folga, a hora que eu voltei eu não achava nada, gente. Falei, mas cadê essas mulheres? Onde puseram das coisas? Estava tudo aqui na mesa, aqui, eu pegava aqui, pegava ali. É certo ou é errado isso? É o jeito de cada um. Você precisa prestar atenção e começar a ler o outro. Ler o outro e perceber, olha, ela guarda. Então eu vou usar a colher, vou lavar e vou guardar. Eu estou cooperando com aquilo. Ele gosta das coisas assim, para ele estar arrumado, não mexa na bancada de ferramenta. Presta atenção na questão do serviço. Você mulher. O homem, então, ele foi feito, como o padre disse, para essa força física, para esse trabalho, para esse desafio. É natural que ele dê o pico de força dele no serviço. É natural que você, como mulher, sabe mais equilibrar essas coisas, mas mesmo assim, o seu pico deve ser em família, porque você foi feito assim, para cuidar dos filhos, cuidar da casa e trabalhar fora. Mas esse pico, ele não é tão alto assim em família, ele já é mais estável, tanto em família quanto na casa. Mas em casa, você como mulher se realiza quando você dá esse pico. O homem, o pico dele não é na casa, ele tem que ajudar a casa, mas o homem, o pico dele, dessa força, é no trabalho. Então ele tem que vir cansado. Para ele se realizar, ele tem que estar cansado. Quando ele está cansado, ele dá esse pico. A hora que ele volta para casa, naturalmente ele tem que... Não adianta você chegar na hora que ele chega do serviço e falar um monte de coisa para ele. Não é essa hora. Vai ter que estabilizar.
vai ter que, tirar, sei lá, tomar banho, sentar no sofá, assistir um negócio. Aí você fala, olha, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Ele precisa disso. Ele precisa de silêncio, no sentido assim de não falar nada. É próprio dele, é próprio do homem. A gente já deve ser mais quieto, gente. Olha, eu vou dar uma dica. Se você começar a namorar aí com alguém, começou a expor seus sentimentos, eu queria expor meus sentimentos. Termine. Porque assim, você mulher, vocês são muito mais inteligentes que a gente. Vocês conseguem pensar um monte de coisa ao mesmo tempo. Os fiozinhos tá tudo desencapado assim, ó. O homem não, o homem é só uma corrente contínua assim, ó. Ele só está pensando numa coisa. E aí não adianta você entrar com um monte de coisa ali na cabeça dele. Não vai, porque ele está ali, o que ele passou no serviço, o que ele passou ali, sei lá, com o carro, ele está pensando como ele vai resolver aquilo. Ou às vezes ele precisa simplesmente morfar. Ele precisa disso, sabe? De morfar. Chega lá, fica olhando para a TV, por nada, pensando em nada. Sabe aquela coisa que ele está deitado no sofá, dormindo, domingo de tarde, aí vai o filho, muda de casa, opa, estou assistindo. Ele está morfando. Não mexe nessa hora, né? O que o padre quer dizer aqui? Que não é que uma coisa é melhor que a outra, é que um complementa o outro. É necessário alguém que seja mais sentimental, mais emotivo, que perceba mais as coisas, como você mulher, que percebe muito mais, e precisa de um cara que é mais racional. Vai fazer isso. Para isso ele tem que morfar. Não adianta você ficar enchendo a cabeça dele, a hora que chega o serviço, a hora que... Ele tem que ir lá, sei lá, ou tratar dos passarinhos, ou assistir o jogo, ou isso aqui. Ele precisa dessa coisa. Não adianta você pegar e falar assim, vamos rezar? Você vai agora que vai ter o jogo? Não é? O cara ficou lá 40 minutos vendo a pré-eleição, isso aqui porque não começava o jogo. Agora começa, vamos no supermercado? Vai dar meia hora. Você, homem, regula a sua força. Regula a sua força. Olha só, Jesus era Deus. Era Deus, ele podia fazer tudo. Tudo. Ele curou os doentes, ele mandou se calar o vento, a tempestade, ele ensinou, ele andou sobre as águas, ele podia fazer tudo, mas na sua missão ele teve que regular a sua força. Na hora de ser crucificado, ele teve que abaixar a força e deixar ser crucificado. Regule a sua força, homem. Tem hora que você tem que ser forte, mas tem hora que você tem que recuar, você tem que silenciar. Você não precisa ficar se exibindo, falando tudo. Você, como homem, tem que começar a perceber as coisas de jeito estratégico. Quem vai lá na Santa Isabel, lá tem um banquinho que o padre sempre senta. E aí vem a turma falar, pensa, que o padre gosta daquele banquinho. Não é, gente, é estratégia. Daquele banquinho eu enxergo tudo. Você tem que enxergar seus filhos. Onde eles estão, o que eles estão fazendo. Vai atravessar a rua, tem que ficar esperto. Você olha de forma estratégica. Você é feito para isso. Você não pode ficar morfando toda hora. Você precisa acordar. Tem hora que você vai ter que ter essa morfada, mas tem hora que você tem que estar atento ao que está rolando. Regule a sua força. Regule no trato da sua esposa. Sua esposa não é os seus caras, não é os caras. Reparou? Olha, como que homem cumprimenta um ou outro? É xingando. Não é? Ó, seu corno, ó, seu viajante. Aí o cara quer tratar a mulher assim, não vai dar certo, gente. Você tem que tratar ela, meu bombonzinho, meu cocuguinho, não sei o quê. Ela precisa disso. Não adianta você tratar as mulheres como os caras. Ela não é os caras. A verdadeira masculinidade estende a mão para a mulher e diz assim: faça aquilo que você é capaz e aquilo que Deus mandou você fazer. Faça então, eu estou aqui.
Assim como deve fazer para os filhos. Faça o que você tem que fazer. Eu estou aqui. E não cobrança. No trato com os filhos, como o padre falou, beliscão, puxando a orelha, chegar junto aí nesse cabocrão aí com 19 anos, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Está faltando homem em casa, né? E acima de tudo, um homem tem que ter um amor de sacrifício. Tem que ser capaz de morrer, de dar a vida. Se você é capaz de morrer pela sua família, de dar a vida, veja só, pensa assim no padre, vamos pensar no padre. Aquilo que o padre disse, eu falei que ia demorar hoje, né? Aquilo que o padre disse, olha só, você vem na missa, você encontra com os padres, você espera, no meio dos pecados dele, no meio das fraquezas dele, você espera encontrar Jesus ali, elementos de Jesus. Aquele padre é bondoso, é paciente, é isso, aquilo outro, não é isso? Se eu, por exemplo, fico aqui e quero ter um carrão importado, começo a viajar para tudo quanto é lado, não atendo confissão nenhuma, não atendo não sei o que, você fala o quê? Está faltando pai nessa paróquia. Às vezes, muitos pais estão assim. Dicas para as mulheres. Hoje não é o dia das mulheres, dia das mães vai chegar, não é? Aí é só batata que vai assar. Mas olha só, o padre vai dar algumas dicas para você, mulher. Primeira coisa, para de reclamar toda hora dele. Ficar reclamando. Não, ele não funciona assim. Ele vai espanar, aí ele não vai fazer de birra, é um molecão. Não adianta você ficar, eu falo 1000 vezes, falo 2000 vezes, não é assim. Construa o seu marido. Tem gente que fica reclamando do marido para os outros, que coisa ridícula, gente. Ninguém te obrigou a casar com esse cabra aí, ó. Agora aguenta, ele tem chulé, agora aguente. Fala para a paróquia inteira que o cara tem chulé. Esse traste, esse coisa, esse encosto, quem que obrigou você a casar? Reclama, murmura. O padre disse, olha só que coisa é isso. A murmuração, tem pecados que são próprios do homem, ser zoiudo, não é? A questão do corpo das mulheres, essa, às vezes, indiferença. Algumas mulheres podem ter esse tipo de pecado, sim, mas são próprios de homens esses pecados. A murmuração é um pecado próprio das mulheres, não é que o homem não tenha. Mas quando o homem murmura demais, é mais ridículo ainda. É mais ridículo você ver um bebê chorão. Você está na turma lá na fábrica, só tem homem lá no grupo seu. Se tem um cara chorão, ninguém aguenta. A turma começa, esse cara não para de reclamar, faz o que tem que fazer, Deixa de murmurar. E você, mulher, deixa de murmurar. Daqui a pouco você está murmurando em relação a Deus, você está reclamando dele para Deus. Segunda dica para as mulheres: para de querer controlar tudo. Isso também é um pecado feminino. Controle de tudo. Esse controle é insegurança, é desconfiança de Deus. Controle financeiro, controle da casa. A casa tem que estar do jeito que eu quero, sabe aquela coisa? A sua casa, você precisa entender que ela nasceu para ser bagunçada, para ela ficar bagunçada. De vez em quando você arruma e fica a casa arrumada. Aí vem filho, vem neto, vem o marido, vem isso aqui, desarruma. É assim, tem vida lá. Aí você vai, se arruma. Não, vou arrumar, ninguém mais vai, né? Tem que entrar plantando bananeira aqui para não sujar. Tem momentos que se exige isso. Lembra sua mãe falava? Passava o vermelhão no chão lá e falava: pisa aqui agora, pisa. Mas veja, não dá para ficar, não dá para controlar tudo, não dá para controlar o financeiro, gente. Toda hora, viu? Mas é a mulher que fica ali, sabe, aquela coisa. A princípio, isso é um pecado feminino.
Um homem pode ser apegado a essa questão? Sim, pode, e tem. Mas só que, veja, a gente vê o quanto o casamento é sufocado por essa questão financeira. Ela fica pressionando ele, está se matando de trabalhar às vezes e não está vindo, vai fazer o quê? Quanto que humilha o homem isso? Porque veja só, para nós homens, como o padre falou, você quer construir, você quer fazer. Quando você está sem emprego, a vergonha nossa não é ficar sem dinheiro, porque sem dinheiro a gente está acostumado, é ou não é? Mas quando você fala, não estou trabalhando, dá uma vergonha. Por quê? Porque você não está produzindo. Para o homem, e aí vem a mulher e começa a falar, viu, você não trabalha, o cara está se matando lá e o dinheiro não está vindo. Meu, arrebenta o casamento. Para de querer controlar os filhos, sabe? Tudo tem que sentar lá, estilo quartel, tem que seguir. Abre mão, tudo isso é desconfiança. Você tem que, por exemplo, cuidar do seu marido, da sua esposa, quem são essas pessoas, quem que estão, o celular. Mas não precisa ficar Sherlock Holmes. Põe na internet aí, tem um monte de memes, sabe? O pessoal assistindo o jogo, o casalzinho namorado assistindo o jogo, e aí os caras estão lá assim, vendo, só vê um zoinho assim. Agora você, homem, presta atenção. A sua amiga é a sua mulher. Você não tem amiga. Para com essa conversa. Vai dar BO. Aí o padre começa a sair com a moça, vai no cinema, vai no cinema. Não, é minha amiga, que eu converso com ela, eu desabafo com ela. Vai dar BO, gente. Água benta com terra dá barro. Né? A sua amiga, a sua mulher. Veja só. Murmurar é uma coisa, desabafar é outra. A pessoa com quem você desabafa é o seu marido, a sua esposa. É desabafo. Você, mulher, tem dia que ele desabafar, você não precisa falar nada, só escute ele. E vice-versa. Se ele não falar, ele escutou. Se ele escutou, tá bom. Aquilo ele vai ser ruminado, como o padre falou, na hora que ele morfar. Mulher ainda, para de ouvir especialistas de internet, de televisão. Eles não sabem da sua vida. Quer ver um exemplo? A mulher é mãe nova, mãe de primeira viagem. Aí a mãe dela ou a sogra vem e fala assim: por que você não faz assim com a criança? Nossa, saiu um dragão assim da mulher assim, né? Solta o Kraken, o monstro lá da Grécia. Mas daqui a pouco ela está fazendo a mesma coisa que a mãe falou, porque foi alguém do YouTube que falou. Olha que dica é essa, hein? Mulher, cuide de você. Cuidar de você é cuidar dele. Não fica largada, não fica relaxada. Gente, mulher de bigode, nem o diabo pode. Sabe, passa um esmalte aí, passa um cheiroso, um cheirinho, todo dia cheirando cebola, gente. Mas padre, eu faço, lógico que você faz, mas não precisa todo dia estar cheirando cebola, gente, né? Sovaco peludo, sabe? Se ajeite, fique bonitona, sua mulher fala, Você se cuidar, você está cuidando dele. Se você não se cuidar, ele vai olhar para outra, vai olhar, seja na internet, seja na rua. Padre, então quer dizer que tem que se arrumar para homem? Ele não é homem, ele é o seu marido. Você se arruma para ele, sim. Você homem também, porque assim, a gente foi feito para a simplicidade. Ou seja, de precisar de poucas coisas, deveria ser. Se a gente não tomar cuidado, vira o método sexual, que só pensa nele. Mas também se a gente não tomar cuidado, vira o relaxo. Você não pode ficar relaxado, sabe, com a frão aparecendo, não escova o dente, fica 3 dias sem tomar banho. Se arrume também para ela. Agora você, mulher, é fundamental, porque você pega ele pelo zóio e pela barriga. Faz a comida que ele gosta, sabe? Outra coisa, a questão da intimidade.
A intimidade é abençoada por Deus. Então, minha irmã, presta atenção, o seu relógio biológico, ele vai enfraquecer, esse foguinho aí que estava antes, ele vai enfraquecer mais cedo. É próprio da mulher. Você, como homem, tem que entender isso. Não é? A gente atende aí, tem 70 anos, está querendo, eu fico pensando, né? Querendo o quê, gente? Jogar dama? Mas veja só, não vai ter nem você nem ela o fogo de antes. Tudo bem, você homem, respeita isso. Olha a situação dela, a saúde dela. Mas você mulher também, se você ficar se negando toda vez, sem justo motivo, sabia que é pecado grave? Por vezes, você vai ter que fazer sem vontade, como sacrifício por amor a Ele, para não jogar Ele na pornografia, no adultério. Isso não dá o direito de fazer o que Ele quiser, ou todo dia, mas para de se negar todo dia, que vai dar B.O. Por isso, se ajeite, se arrume, vai atrás às vezes de vitamina, vai atrás do médico, vai. Você homem também se cuide. Olha, eu sei que está longo, mas eu tenho que contar uma história. Lá na Cristo Rei, o cara chegou e falou assim: padre, eu queria falar um negócio para o senhor, mas estou meio com vergonha. Aí fala: não, mas fala, cara. Eu estou com o passarinho roxo. Mas o quê? O passarinho. Eu falei: o cara o quê? Comprou um curió? Comprou um azulão? Não, padre, lá embaixo, um passarinho. Cara, vai no médico, o que você vai falar pro padre, meu? Deixa eu ver, vou dar uma benção, você sai fora. Vai no médico. Não é? É a mesma coisa das mulheres, às vezes, contar essas coisas pro padre. Eu não sou sexólogo, posso dar uma dica, não sei o quê, mas e tudo, vai no médico, vai tomar vitamina, vai ver hormônio, vai. Você vê que coisa, a gente tem que ensinar, né? O mundo procura paz, presta atenção. Procura paz que mantenha sua individualidade, mesmo em meio a multidões, que tenham coragem de suas convicções e não tenham medo de dizer não, dizer sim, conforme a vontade de Deus. O mundo procura paz que valorize seu trabalho além apenas como meio de subsistência, mas o meio de santificar a si mesmo e levar sua família para Deus. O mundo procura paz com coragem, que não sejam covardes. Procura paz equilibrados, que não concentrem toda a sua energia numa coisa só no futebol, só no passarinho, só no trabalho, só na parte espiritual. Você não é padre, tem que estar tudo interligado. O mundo procura paz práticos, não se apegado a teorias, que resolvam as coisas de forma prática. Vamos por aqui, vamos fazer aquilo. Para isso tem que escutar a Deus. O mundo procura paz apaixonados pela vida, pela própria vida, pela vida da esposa, pela vida dos filhos. Procura paz educados e formados integralmente na sua psique, na sua intelectualidade, na sua habilidade, seja uma habilidade intelectual, uma habilidade do serviço. Você precisa se formar. Não fica parado no seu trabalho. Procura se formar, mesmo que não traga lucro. Você é feito para isso, para desafio. Não fica parado, não encosta nas coisas, reclamando do mundo, que as coisas não dão certo para você. O homem enfrenta tudo isso. Procura-se pais robustos, saudáveis, fisicamente, psiquicamente e espiritualmente, porque sua luta é contra o demônio. Procura-se pais que liderem e que guiem a sua família com sabedoria, com autoridade, não com autoritarismo. Procura-se pais que espalhem compaixão, principalmente com os que mais sofrem. Seu filho precisa ver você fazendo caridade.
A obra que eu tenho dos moradores de rua é fruto do exemplo do meu pai, que todo dia levava janta para um servente de pedreiro que ele tinha, que não tinha onde morar, que morava na construção. Eu, quando criança, via aquilo e até hoje eu cuido dos moradores de rua. Procura-se pais que pratiquem a paciência, o silêncio, que suporte o defeito dos outros. Procure-se pais que possam ser humildes e prestando serviço a todos. Veja o quanto que mudou, né? Às vezes você vê um carro quebrado aqui, ó, e aí tá lá o cara dirigindo, porque às vezes a mulher não sabe dirigir, e ela empurrando o carro. Em outros tempos, rapidinho parava nego ali e ajudava. Agora passa um monte de homem lá e não faz nada. Você viu aí um monte de coisas, às vezes você vê, ninguém faz nada. Olha só, na festa junina nossa, eu fiquei escandalizado com o que aconteceu, porque foi assim, um cara tomou uns goró, e não sei que discussão que teve lá, ele bateu na mulher ali, na namorada, não sei. Começou a bater nela. Cadê os caras? Na festa junina ali, ó, cadê os caras para parar, para segurar, assistindo, filmando? Procura-se pais que irradiem caridade, amor. Procura-se pais que amem suas esposas, que as façam crescer e serem lindas fisicamente, espiritualmente e psiquicamente. Tem homem que adoece a sua esposa. Procura-se pais que sejam um braço forte para os filhos. Procura-se pais que sejam homens de verdade, homens de Deus. Não seja medíocre. Você foi feito para desafio, para cumprir sua missão. Pensa assim, o padre falou, terminando, pensa assim, que no começo o padre disse que o grande exemplo de paternidade, de masculinidade é a própria pessoa de Jesus. O quanto que na nossa vida, de todo mundo, ela é importante quando você encontra um homem que você fala assim, meu, esse cara, não sei, ele tem um negócio que você quer estar com ele, você quer falar com ele, você quer ter a palavra dele, você está seguro perto dele, você está vendo Jesus ali. Peça para os homens da sua vida, e você que é homem, peça isso, que as pessoas vejam a masculinidade de Jesus em você. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,